reconheça quem é o inimigo. O primeiro passo nessa construção de uma unidade bíblica, a primeira ação para que a gente possa continuar unido, permanecer unido, é reconhecer quem é o nosso inimigo. O seu inimigo não é alguém que pensa diferente de você na política. Nós vivemos em um país livre, glória a Deus por isso, e cada um é responsável por suas ações. Se tem algo que tem feito muito mal para a igreja do Senhor Jesus e para as famílias, é a discussão sobre política. Esse é um ano de eleição, e sim, a maioria dos sulistas tem uma preferência por um lado, mas nada aqui na terra é uma unanimidade. Tome cuidado para que as suas paixões, as suas opiniões, seja sobre política, seja sobre futebol ou sobre qualquer outra coisa, destrua o que Cristo conquistou na cruz do Calvário, destrua o que Jesus orou antes da cruz. Unidade não é uniformidade, nós precisamos estar juntos, mas não precisamos sermos iguais. Jesus nos fez diferente, Deus nos fez diferente. Agora lembre-se, nós temos um inimigo em comum. Se você identificar quem é o inimigo, fica mais fácil conviver em unidade. Quer ver? Gosto dessa comparação. Imagine duas mulheres descubram que o mesmo Zé Gatão está dando moral para as duas. Pastor, que homem. Não, é um moleque, um sem vergonha, dando esperança para duas mulheres diferentes. Não vale a água da louça, como dizia minha mãe. Mas imagina que essas duas mulheres até briguem entre si por ele, até ele pisar na bola com as duas. E daí o que acontece? Elas se unem, viram best friends, melhores amigas. E o cara está lascado. Por quê? Porque elas identificaram um inimigo em comum. Nós temos um inimigo. Reconheça quem ele é. Um texto anterior, em João 17, que Jesus estava orando já, ele diz ao Pai, verso 14 e 15 do capítulo 17 de João: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Jesus deixou identificado que o desafio dos seus discípulos é viver em um lugar onde o sistema de governo, não político, mas espiritual, nos odeia. Se você prestar atenção, a palavra maligno está com a letra maiúscula. Então Jesus está deixando aqui claro de que não é algo abstrato, todo mal. Jesus pede a proteção dos seus seguidores das garras do diabo. O mundo vive sob a influência de Satanás e nos odeia por causa da palavra de Deus. Não são as pessoas, mas esse sistema que opera sobre os filhos da desobediência. Paulo explicou que há uma presente ordem no mundo, há um príncipe do poder do ar, há um espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Então Jesus aqui está orando ao Pai dizendo: eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno, que o Senhor os livre do diabo. Reconheça quem é o inimigo. O inimigo não é o irmão que demora para sair depois da celebração e tranca você dentro do carro no pátio. Não é. O inimigo não é o irmão encalorado que num dia como hoje, fresquinho, pede para aumentar o ar. Aumente, Senhor. Ou o friorento que pede para desligar o ar em dezembro. Não, ele não é seu inimigo. Essas só são pessoas tipo nós, que são desafiadoras de conviver, mas não são os nossos inimigos. Seu problema não é com o irmão que fala demais no PG. Seu problema não é com o irmão que não leva lanche no PG e come mais do que todo mundo no PG. Tudo isso são desafios de conviver entre os diferentes, mas não são inimigos da unidade da igreja. Eu creio que o apóstolo Paulo traz uma clareza total sobre quem nós precisamos lutar. Efésios capítulo 6, verso 12, ele diz: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo das trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra quem? Seres humanos. Diga isso: a nossa luta não é contra seres humanos,
A nossa luta não é contra seres humanos. Diga uma vez mais: a nossa luta não é contra seres humanos. Uma vez mais, por favor: a nossa luta não é contra seres humanos. Reconheça quem é o inimigo. Não é o irmão fraco na fé, não é o que pensa diferente, não é nem mesmo aquela pessoa atribulada que incomoda e não é pouco. O inimigo da igreja de Jesus Cristo, o nosso adversário, é o diabo e seus demônios. Ele trabalha constantemente para paralisar a igreja do Senhor e impedir que o amor de Jesus seja manifestado. Há uma guerra constante. Quer uma boa notícia? Vou dar mesmo assim. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Me ajuda aí, o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos o inimigo, é verdade, mas nós temos uma garantia de vitória. Agora identifique quem está constantemente trabalhando com artimanhas, com estratégias, procurando fazer com que a igreja não permaneça unida. Quem sabe você precisa gravar isso: o diabo não precisa destruir a igreja. Basta dividi-la. O diabo não precisa destruir a igreja. Basta dividi-la. Não precisa fechar as portas da igreja através de uma perseguição. É o suficiente fazer os irmãos brigarem. Pode deixar os cristãos com as Bíblias, vindo na celebração, indo nos pequenos grupos. É só semear um atritozinho, uma contendinha, um descontentamentozinho entre os irmãos. Mire o alvo certo. Identifique quem está lutando contra a unidade da igreja de Jesus. Sim, eu estou focando em falar sobre a unidade da igreja, mas o inimigo vai trabalhar isso também na unidade da família, na unidade, às vezes, de uma empresa. Ele vai procurar minar com todas as forças, para que você realmente não desfrute dessa sinergia, deste poder do coletivo, desta graça de Deus, que Deus diz como é bom e quão agradável é que os irmãos vivam unidos com o irmão, e diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É nesse ajuntamento santo, é nessa reunião de celebração, quando nos reunimos, nos abraçamos, celebramos, glorificamos a Deus, cumprimentamos irmãos, nos alegramos no Senhor, que o Senhor vai renovando a nossa vida, vai nos abençoando, vai gerando graça, vai gerando favor. Ei, o inimigo quer fazer com que a igreja se espalhe, com que a igreja se esfrie, com que você se chateie com alguém, mas nessa noite eu creio numa graça restauradora dos céus, eu creio num bálsamo de Deus sendo derramado sobre os corações, e que o diabo seja mais uma vez derrotado na minha vida, na sua vida, nesse lugar, e a igreja do Senhor permaneça unida para a glória de Deus.